Fala pessoal, aqui eu sou o Bruno e hoje eu vou estar trazendo para vocês uma review do mangá de Dandadan. Essa semana lançou o terceiro episódio do anime, que está sendo muito falado nas últimas semanas e que deixou a preparação para o embate entre Ayase Okarun contra a Véia Turbo. Então vou trazer para vocês algumas atualizações do que a gente pode esperar da grande animação de Dandadan. Bom, essa parte do arco começa com Okarun e Ayase chegando no túnel, onde Okarun foi surpreendido pela véia Porreta, que é como ela é chamada aqui no mangá. E o plano é o seguinte: fazer com que ela o persiga até sair dos limites da cidade de Shono, e assim vai separar ela do espírito aprisionado que está no túnel, que é os limites onde ela tem muito poder. Assim ela vai ficar mais fraca e eles vão ter uma chance de vencer ela. Porém, quando eles entram no túnel, eles veem uma grande cabeça tampando o outro lado. Porém, quando eles olham para trás, eles também estão presos pelo outro lado. Como a avó da Ayase já tinha avisado, aquele túnel tem um outro espírito que já vivia nele, onde a velha Turbo acabou se fundindo e ficando muito mais forte. Então ela acaba utilizando desse artifício para prendê-los dentro do túnel. Utilizando então seus poderes, Ayase libera a maldição em Okarun, fazendo com que ele adquira aquela forma híbrida entre véia porreta e forma humana. Porém, algo estranho acontece. A transformação é desfeita, mas Ayase continua tentando suprimir o poder da velha, mas ela não consegue mais. É como se estivesse sumido. E é aí que o plot acontece. A velha Turbo devolveu o amiguinho de Okarun e então liberou a maldição. Ele não está mais amaldiçoado por ela. Sendo assim, não tem nada que os nossos protagonistas possam fazer e a velha vai querer devorar eles. A Ayase lembra das palavras de sua avó, onde ela diz que a velha Turbo é muito confiante na sua velocidade e que se ela for desafiada, ela irá aceitar. Então a Ayase decide desafiar a velha num racha de velocidade e pergunta se ela está com medo, já que na força bruta não vai dar certo. A Ayase a desafia, a velha sai da sua forma espiritual e ela pergunta: quem você pensa que é? No assunto velocidade, eu não perco para ninguém, mas aceito o desafio. Então, a Ayase determina as regras, que é basicamente: não vai ser uma corrida com linha de chegada, vai ser um pega-pega. Se a velha conseguir pegar, a velha ganha. Entretanto, eles precisam de uma certa vantagem por ela ser muito rápida. Ela deve contar até 10 e essa regra deve ser obedecida, senão ela mancharia a sua reputação. A velha aceita e eles começam a correr. Porém, eles percebem algo estranho. A velha está contando numa ordem totalmente aleatória e ela não está contando os minutos. Ela simplesmente está contando 10, 12, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos. Ela está contando errado e ela prende a Ayase e encobre ela com várias mãos. Okarun tenta libertá-la, mas não vai dar certo. E a velha aparece. Os 10 minutos dela já se passaram. Agora ela quer contar os 10 minutos para Okarun, que indaga dizendo não ser justo aquela situação. Então a velha ignora e continua contando 1 minuto, 28, 45 e fala: eu só concordei contar 10 minutos, mas não disse como eu iria contar. E ela vai atacar Okarun. Okarun lembra da Ayase e decide agir. Ele parte para cima das velhas, mordisca suas peitucas. A velha então se desespera. Ela diz que ele não pode fazer isso a menos que ela peça. Então ele continua mordendo, não para por jeito nenhum. E ela não consegue se livrar dele exatamente porque ele está com aquelas roupas que a vovó deu para ele e para sua neta. Então ela não tem outra escolha a não ser tomar a forma espiritual.
mas Ocarun continua segurando e a velha acaba entrando dentro dele. Agora em posse do corpo, a velha tenta rasgar as roupas. Está tentando com tudo que tem. Ela decide atacar a Yase ainda dentro da caixa. Mas então ela sente perdendo o controle do corpo. Era como se alguém estivesse estrangulando, apertando, reprimindo ela no corpo do Ocarun. E alguém realmente estava fazendo isso. E era a Yase. Ela agora estava vendo a chama dentro do Ocarun. Então ela estava suprimindo a velha Turbo no Ocarun. E quando a velha estava quase destruindo, Ocarun toma em posse do seu corpo, chuta aquelas pedras e resgata a Yase. Agora a velha Turbo está como se fosse um cachecol no Ocarun, onde ele tem controle. Mas ao mesmo tempo, o outro espírito que estava dentro do túnel sai, fazendo com que eles corram de forma alucinante. Por sinal, esses dois vivem correndo o tempo todo. Assim acabou o capítulo 5 de Dandadan. A Yase e Ocarun em posse da velha Turbo como um adereço na roupa e um espírito indo atrás dele. Espírito esse que tem formato de caranguejo. No próximo vídeo, que eu vou trazer mais para vocês, vai ter o desfecho dessa história. Obrigado pela atenção. Falou!